comigo a sua palavra, a sua Bíblia, na carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Você que está em casa também pode pegar a sua Bíblia, acompanhar a pregação com as Sagradas Escrituras na mão. Toma a Bíblia na mão agora. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Fazendo um resumo de como nós começamos o nosso acampamento ontem. Quem não ouviu pode depois levar a pregação, a homilia, para poder entender o esquema que nós vamos seguir nesse final de semana. Ontem à noite nós começamos falando aquele ditado popular que todo mundo sabe, quando se fala de esperança. A esperança... Mas onde a gente descobriu que tem esperança que já morreu, faz tempo. Que tem muita gente esmurecida aí, porque antigamente a esperança era a última que morre. Mas hoje, quando os problemas chegam em casa, quem é a primeira que morre? A esperança. Nós falamos disso ontem e fizemos um processo de reconciliação com o amor de Deus que é Pai, que protege, que guarda, mas que não é paternalista, que não facilita tirando os obstáculos da vida do filho, mas que fica do lado. Como aquele pai que não senta na bicicleta e vai andando na bicicleta carregando o filho, mas aquele pai que põe o filho na bicicleta, segura aqui atrás e o pai vai segurando. O filho está fazendo o caminho dele e o pai está ali do lado sustentando. Falamos das pessoas que se sentem órfãos do Pai do céu. Falamos de pessoas que se perderam na vida por causa de um furacão que traziam dentro delas, e a gente foi acalmando aquele furacão ontem. Isso foi a nossa missa de abertura, onde nós falamos do Pai. Hoje nós vamos ter o dia todo para falar do Filho, para falar desse amor do Pai que chegou até mim e a você através do Filho. Quando o Pai se abaixa em direção da humanidade, esse abaixamento do Pai chama Jesus Cristo. Esse amor do Pai derramado sobre a humanidade tem um nome, é Jesus. Pega comigo a carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Temos, pois, irmãos, a ousadia de entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo, que Ele inaugurou para nós, passando através da cortina, quer dizer, através da sua humanidade. Temos um grande sacerdote que está à frente da casa de Deus. Aproximemo-nos, portanto, de coração sincero e cheio de fé, com o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com a água pura. Continuemos a afirmar a nossa esperança, sem esmurecer, pois aquele que fez a promessa é fiel. Estejamos atentos uns aos outros, para nos incentivar ao amor fraterno e às boas obras. Não abandonemos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Antes, procuremos animar-nos mutuamente, tanto mais que vedes o dia se aproximar. Palavra do Senhor. Nós precisamos voltar lá no Antigo Testamento para poder entender toda a beleza dessa palavra. Quando São Paulo vai dizendo, temos, pois, irmãos, a ousadia de entrar no santuário. E aqui na minha palavra, na Bíblia, que é a versão da CNBB, santuário está escrito com letra maiúscula. E olha a palavra que é usada. Temos a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Que ousadia é essa? No santuário lá do Antigo Testamento, no templo, não era todo mundo que entrava no santuário. O povão, nós, eu e você, ficávamos do lado de fora.
entrava no santuário, aquela tribo consagrada, aqueles que se dedicavam ao santuário. Porém, dentro do santuário, que seria a igreja, que seria o templo, dentro do santuário, existiam partes dentro do santuário. E quanto mais essas partes iam chegando perto do Santo dos Santos, menos pessoas podiam entrar. Eram várias salas. Na sala maior ficava o povão. Seria como se num estádio, naquela geralzona, lá onde o bilhete é mais barato, ficava o povão, a galera. Com todo respeito, falando do santuário, para você entender. À medida que ia chegando perto do Santo dos Santos, ia diminuindo a quantidade de pessoas que poderiam entrar. Por causa da santidade daquele lugar, só alguns podiam chegar. E uma vez por ano, um dos sacerdotes era escolhido para que, atravessando a cortina que separava o santo, o lugar do santuário, do Santo dos Santos, uma vez no ano, esse sacerdote rompia a cortina que separava o Santo dos Santos e entrava ali. Entenderam por que a palavra fala ousadia? Porque o povo não entrava lá, o povo não chegava perto do Santo dos Santos. Aí a palavra está dizendo: temos, pois, irmãos, a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Foi o sangue de Jesus que abriu para nós um caminho novo e vivo, que Ele inaugurou para nós, passando através da cortina. Que cortina era essa? Era a cortina que cobria o Santo dos Santos, que as pessoas olhavam só de longe. Mas o sumo sacerdote escolhido naquele ano, ele passava por aquela cortina e chegava até o Santo dos Santos. Só uma pessoa. Porém, com o sacrifício de Jesus, com o sangue que Jesus derramou, eu e você tivemos acesso àquele trono de graça. Eu e você, que estava lá naquela geralzona, aquele povão todo. Quando Jesus entra no Santo dos Santos, quando Jesus rasga a cortina, que cortina é essa? Agora a palavra vai dizer a sua própria humanidade. Quando Jesus foi rasgado na cruz, e talvez alguém se ofenda com essa palavra, mas quando Jesus foi rasgado na cruz, quando o peito de Jesus é rasgado na cruz, o véu do templo se rasga, e eu e você podemos entrar no santuário. Eu e você podemos ter acesso àquele amor do Pai que nós falamos ontem. Por isso essa ousadia. Aí a palavra continua dizendo: aproximemo-nos, portanto. Agora, como que a gente precisa se aproximar? De coração sincero, cheio de fé, com o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com a água pura, essa água do batismo. Quem aqui tem o sacramento do batismo? Quem aqui foi batizado? Isso. Todo mundo foi batizado, mas às vezes a gente não sabe para que funciona esse negócio, né? Lembra que eu falei do voucher ontem? Que eu ganhei e fiquei todo feliz, mas não sabia para que servia? Tem muito cristão que fala: eu sou batizado, mas não sei botar em prática o batismo que eu recebi. Nós vamos aprender. Para ser forte na tribulação, para não deixar a esperança morrer, tem que colocar esse batismo que você recebeu para funcionar. Ganhar um carro zerinho, novinho, e deixar ele parado na garagem, ninguém pode encostar, não adianta de nada, se você não puder usar. Tem gente que compra o carro novo, né? Passa meses e meses com o plástico no banco, né? Agora está frio, é tranquilo, mas naquele calor a pessoa compra o carro, primeiro que é para todo mundo ver que ele é novo. Inclusive quem quer roubar seu carro está vendo que é novo, bobão. Mas aí para poder mostrar, né? Deixa o plástico no banco, aquele calor, a pessoa fica com as costas tudo molhada, aqui as partes de baixo tudo, mas está lá.
sentado naquele saco de plástico, para todo mundo ver que o carro é novo. Mas tem que usar. Batismo é assim também. É um caminho novo. Mas eu tenho que usar esse caminho para me aproximar. A palavra continua dizendo assim: continuemos, versículo 23, continuemos a afirmar a nossa esperança, sem esmurecer, pois aquele que fez a promessa é fiel. Vamos ler junto? Versículo 23. Continuemos a afirmar a nossa esperança, sem esmurecer, pois aquele que fez a promessa, aqui está a base para eu poder afirmar que a esperança sustenta. Não porque eu e você somos fiéis a essa esperança, não porque eu e você somos os poderosos e os fortes, mas porque nós somos fracos, infiel. Mas aquele que prometeu é fiel. Lembra daquele furacão que eu falei ontem? A hora que a moça falou que aquele papelzinho com o meu nome não me dava direito a muita coisa, e eu virei aquele furacão e rodei. Nós não somos fiéis. Muitas vezes nós erramos, mas aquele que prometeu, aquele que fez a promessa, ele é fiel. Se a minha e a sua esperança estiverem baseados no nosso poder, na nossa força, essa esperança já morreu. Mas a nossa esperança precisa estar embasada, edificada na promessa daquele que é fiel, que foi fiel até o fim. E agora pega aí na mesma carta de São Paulo aos Hebreus, vai comigo lá no capítulo 3. É aí no mesmo livro. Quando aqui no capítulo 10, fala assim: continuemos a afirmar a nossa esperança, sem esmurecer, pois aquele que fez a promessa é fiel. Vai comigo lá agora no capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. É só passar umas folhinhas antes aí. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Diz assim, falando dele, falando de Cristo: Cristo, porém, foi fiel como o filho, posto à frente de sua casa. Cristo foi fiel. Cristo é fiel. Daqui vem a nossa esperança, da fidelidade de Cristo. Porque, meus irmãos, se a gente fosse basear na minha e na sua fidelidade, talvez a esperança não tivesse nem nascido, quanto mais sustentado. Mas é baseado na fidelidade de Cristo. Olha como aqui está falando agora: Cristo, porém, foi fiel como filho, posto à frente da sua casa. E sua casa somos nós, desde que conservemos até o fim. Olha aqui. E sua casa somos nós, desde que conservemos até o fim a confiança e a altivez da esperança. Olha a condição. Eu e você somos dessa casa de Cristo, dessa geração, dessa descendência de Cristo. Mas tem uma condição. Olha aqui. Desde que conservemos até o fim a confiança e a altivez da esperança. Se você pegar lá um dicionário para procurar o que significa altivez, é um adjetivo que está qualificando essa esperança. A altivez da esperança, você vai encontrar o significado dessa altivez sempre associada a algo negativo. Uma pessoa altiva é uma pessoa orgulhosa. Lá no livro de Provérbios ainda vai falar que Deus resiste a pessoas que têm olhos altivos. Padre, o que é isso, olhos altivos? É mais ou menos como aquela olhada que você dá para a pessoa do lado, aquela olhada assim de alto a baixo. Você vai escaneando a criatura, vendo se ela está combinando a roupa, se ela comprou na feira, no shopping, se é importada. Antes, quando a gente era pequeno,
Tudo combinava, né? Então, se a roupa era azul, o sapato era azul, hoje é um carnaval. Se a roupa é azul, o sapato pode ser vermelho, que é moda, é chique, né? Mas a mãe da gente ensinava, né? Tem que combinar, tem que ornar, não é assim? Vê se está ornando. O que é um olhar altivo? É aquele olhar de alto a baixo que você dá na pessoa para desclassificar. Tipo aquele olhar que você dá para a vizinha assim, para mostrar que você é superior. Essa é uma visão negativa da altivez. Só que aqui quando Paulo diz a altivez da esperança, ele está falando de altivez como nobreza, como dignidade. Essa dignidade da nossa esperança que não é perdida quando a gente está passando por dificuldades. Porque estufar o peito e falar que tem esperança, quando tem muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, é fácil. Agora, ter esperança e andar de cabeça erguida quando as coisas estão difíceis, aí que está o desafio. Esses dias, nós padres estávamos reunidos num curso, e ali estudando um pouco sobre logoterapia, nós fomos estudar um pouco da vida de Viktor Frankl. Quem não conhece, depois entra lá no Google que você vai encontrar muita coisa. E aí Viktor Frankl era um judeu que passou por alguns campos de concentração. E Viktor Frankl tomou uma decisão. Quando ele foi levado para aqueles campos de concentração, isso é só um pedacinho de tudo que ele fala, é muito maior. Viktor Frankl disse assim: os carrascos do meu corpo não serão carrascos da minha liberdade. Os sofrimentos que vão imputar ao meu corpo não serão algozes da minha liberdade interior. Viktor Frankl entrou naquele campo de concentração sem abaixar a cabeça. O que significa isso? Altivez da esperança. E aí um dos nossos professores comentava assim, e tinham várias fotos dos judeus no campo de concentração, fotos tristes, duras, difíceis de se ver. E o professor falava assim: procura entre os judeus, os nossos irmãos judeus, nas fotos, procura nas fotos dos judeus dentro do campo de concentração, se tem algum de cabeça baixa. E a gente procurou. E não achou nenhum. Sabe aqueles judeus bem magros, que eu com esse corpo todo parecia um gordão perto deles? Porque lá eles passavam fome, trabalhavam. Mas o mais interessante é que em nenhuma daquelas fotos, daqueles homens torturados no campo de concentração, não tinha nenhum de cabeça baixa. E aí o nosso professor explicou que para o judeu, ele nunca abaixa a cabeça, porque ele sabe de quem ele é filho. Ele carrega aquele quipazinho aqui em cima, para poder lembrar que acima dele tem Deus. Essa é o entendimento deles. Viktor Frankl foi dando testemunho de que mesmo no meio daqueles sofrimentos, ele não ia esmorecer. Ele estava sofrendo. Não adiantava ficar fingindo. Não adiantava tomar um remedinho, porque os torturadores estavam ali. Mas o que acontecia? Motivado, empurrado por alguma coisa, que já já a gente vai ver o nome, eles não abaixavam a cabeça. Quando a gente está com um problema, fisicamente, a gente pode descobrir quem tem mais problema. É um estudo que eu estou fazendo. Você olha para as pessoas, existem pessoas assim. Algumas já estão meio que assim, né? Se dobrando diante da vida. Porque o peso dos problemas, o peso das dificuldades, aquela cara amarrada, aquela pessoa toda encurvada, porque ela foi se dobrando, ela foi sendo esmagada. E a primeira reação é não enxergar as outras pessoas, porque à medida que eu me dobro, eu não sei se é melhor assim para a televisão pegar,
À medida que eu me dobro, eu paro de enxergar quem está na minha frente. À medida que eu vou me dobrando, lembra do furacão ontem? Eu vou me dobrando sobre mim mesmo, os problemas vão me enrolando, que eu paro de enxergar quem está à minha volta. Que eu esqueço que tem um Deus lá em cima. A altivez da esperança faz com que eu volte à minha postura normal e tenha coragem de olhar para cima. Uma pessoa que se dobra diante dos problemas dela, uma pessoa que vai se dobrando diante dos problemas dela, por favor, Alexandre, vem aqui. O Alexandre representa agora todos os meus problemas. Por favor, faça cara de problema agora para mim. No curso que você fez de artes cênicas, faça cara de problema para mim, amigo. Isso. Não, o problema ele é maldoso. Assim vai ser a minha cara quando eu te ver. Faz cara de problema para mim. Isso, olha a cara de problema. E quando o meu problema chega, eu que estou chegando aqui altivo, com a nobreza da minha esperança, quando eu encontro o meu problema, ele está aqui, é de verdade. Eu vou fechar o olho e vou pensar, ele não está aqui, ele não está aqui. Eu abro o olho e ele está aqui. Pensamento positivo, ele não está, ele não está, ele não está. Ele não está aqui. Não deu certo, ele está. Ele é concreto. E aí eu encontro o meu problema, continua com a cara de problema, isso. Tomara que não tenha nenhuma criança assistindo agora para não ficar traumatizada. Cara de problema, eu encontro, olha o tamanho do meu problema. Eu daria conta de enfrentar, olha, a gente é do mesmo tamanho. Olha aqui. Mas à medida que o meu problema chega, eu vou me dobrando. E aí se o problema aproxima mais, eu vou me dobrando. E aí se o problema aproxima mais, eu vou me dobrando. Se o problema se aproxima mais, ele passa por cima de mim. Olha que problema bonzinho, já saiu. Pode ficar problema. Quanto mais eu abaixo, mais os meus problemas vão montar em cima de mim, gente. Ele está se empolgando já. Calma que vai vir a segunda parte do problema. À medida que eu tenho a coragem, de recuperar, você está muito espertinho. Olha o meu problema. Ele está escorado em mim, na minha fraqueza. Pode escorar problema. Isso, pode escorar em mim. Mas à medida que eu tenho a coragem, pode escorar problema. Quando eu começo a levantar o problema, começa a ter medo. Quando eu deixo de estar esmurecido, e eu começo, olha a cara do meu problema, com medo do que vai acontecer. E é isso que vai acontecer mesmo. Quando eu deixo o problema montar em cima de mim. A doença, a preocupação. Mas eu vou recuperando a altivez da esperança. Olha a cara de medo dele, que ele sabe o que vai acontecer. Mostra aí a cara de medo do meu problema. E à medida que o meu problema está montado em cima de mim, porque eu abaixei, quando eu levanto, derrubei meu problema. Isso é ser forte na tribulação. O problema existe? Existe, está aqui, é concreto. Mas à medida que o problema foi chegando, que o câncer, que a separação, que a decepção, que a doença foi chegando, eu fui me esmurecendo. E você sabe o que é que esmurece uma pessoa? Fica de pé de novo, problema. Fica de pé, problema. Aqui, primeira parte. Quando o problema está chegando, você sabe o que é que faz com que eu esmureça?
Quando eu tenho a coragem de olhar para o problema e ficar perguntando para ele: mas por que eu, problema? Problema, por que eu? E cada vez que eu vou perguntando, mas por que comigo? Eu vou me abaixando, eu vou me abaixando, eu vou me abaixando, e o problema vai me vencer. Não esmurecer diante do problema é ter a coragem de trocar a pergunta. Mas a primeira parte é: o que me faz esmurecer? É justamente diante do meu problema perguntar por quê. Você já viu algum problema explicando por que ele te escolheu? Você já viu alguém te explicando por que você tem que passar por isso? Mas você já viu muita gente empacada esperando essa resposta? Tem muita gente que está aqui, ó. Por quê? Por que eu, Senhor? Por que eu sou uma pessoa tão boa? Eu trabalho, eu não mato, eu não roubo, e eu estou aqui sofrendo. Por que comigo, Senhor? Levanta o problema. Segunda parte, daqui a pouco você volta, fica lá. O que faz com que eu e você, ele vai voltar já já. O que faz com que eu e você vamos nos dobrando diante do problema, quando a gente coloca como condição: eu tenho que entender por que eu estou passando por isso. Eu só queria que alguém me explicasse. Eu queria só saber por quê. E quanto mais eu pergunto por quê, mais eu vou procurando coisas para diminuir o meu sofrimento. Quando a gente empaca no porquê, o problema avança para cima da gente. Quanto mais eu bato o pé dizendo: mas por que eu? Mais eu vou esmurecendo. E é nessa fase de perguntar por quê que nós vamos procurando tranquilizantes. Coisas e pessoas, atividades e remédios que possam me tranquilizar. Aqui quem está fazendo a palestra é um padre que estudou filosofia e teologia, e ele não é médico. Eu não estou falando como médico, eu não estou falando como psiquiatra, eu sou ignorante de toda a parte medicinal. Eu conheço filosofia e teologia, mas eu resolvi ir lá na internet explicar da minha ignorância. Fui lá na internet procurar a bula do tranquilizante mais usado no mundo, inclusive no Brasil, que minha língua chega a estar coçando de vontade de falar o nome dele, mas eu não vou falar para não ter nenhum tipo de processo. E para não correr o risco de metade do rincão levantar, porque é tudo usuário desse remédio. Para não correr esse risco do povo desligar a televisão e tomar um comprimidinho dele. De 5 miligramas até 20 miligramas, não sei. Eu fui ler a bula desse remédio. Com a minha ignorância, eu fui ler a bula desse remédio. E olha o que eu encontrei lá. Num dos remédios mais usados, Deus me dê a força para eu não ler o nome que está aqui. Mas está escrito assim. Essa é a leitura de um padre ignorante de uma bula de remédio. Ignorante, desconhecedor dos princípios ativos, químicos e tal. Peguei aqui e está escrito assim: esse remédio fulano de tal, é melhor eu falar assim para não soltar o nome, é um dos melhores tranquilizantes disponíveis no mercado. A hora que eu estava abaixado aqui com um problema em cima de mim, ai, me dá um comprimidinho desse para eu me tranquilizar. Comprimido tranquilizante não some com problema. Dá para a gente dar uma relaxada. E quanto mais eu relaxo, mais o problema muda. Você viu que à medida que ele foi acostumando, ele começou até a pular em cima do padre? Acho que primeiro ele pensou assim: não, tem que respeitar o padre. Depois, que respeitar? Eu vou aproveitar. Porque depois ele vai passar por cima de mim, aí ele começou a pular, né? À medida que eu vou me tranquilizando no meio dos meus problemas, os problemas vão montando em cima de mim. Aí continua dizendo aqui na bula assim:
um dos melhores tranquilizantes disponíveis no mercado. Além disso, é uma medicação antiga, o que permite o seu conhecimento profundo, uma vez que é usada por milhares de pessoas no mundo. Está escrito aqui, há muitos anos, sem nunca ter acontecido nenhum relato perigoso. Agora olha tudo que vai ser relatado. Está falando que não teve relato de nada, de nenhum perigo ao se tomar esse remédio, esse tranquilizante. Aí vem falando assim: a segurança dessa medicação é atestada pelo uso que é feito em crianças há muitos anos, sem nenhum problema. Olha qual que é o enfoque do remédio. Sem nenhum problema decorrente do longo tempo de uso. Aí agora vem, não tem problema nenhum. Aí agora vem dizendo assim: a indústria que fabrica essa medicação elegeu esse produto como um antiepilético. Mas não tem problema. Quem quer um remédio que não tem problema? Eu estou doido para não ter problema, me dá umas 2 caixas desse aí, moço. Mas a fábrica o colocou como um antiepilético. Como se, com todo respeito a quem sofre epilepsia, como se a epilepsia fosse uma coisa normal, né? Você está aqui na fila do banco, deu um ataque, depois vai ali, dá outro. Como se isso fosse natural, como se as pessoas que tivessem epilepsia não sofressem. Aí está aqui falando que é um remédio para quem tem ataques epiléticos. Aí continua. Essa parte eu tenho que pular porque fala o nome dele. Aí fala aqui: o fulano de tal é eficaz para controlar. Olha o que esse remédio faz: fobia social, distúrbios do pânico, eficaz para controlar as formas de ansiedades generalizadas e para ajudar a controlar os sintomas das ansiedades normais, decorrentes das situações extremas da vida de qualquer uma pessoa. Está escrito aqui, esse remédio é bom para qualquer uma pessoa, para tirar a ansiedade da vida, as ansiedades extremas e normais. Ele tira tudo, tira toda a ansiedade. Aí continua: certos pacientes preferem usar essa medicação só quando precisam. É aquele que vai se automedicando. Vai lá, pega, eu não estou precisando, me dá aí. Aí depois continua: não em tempo integral, como se costuma fazer. Para esses casos, existe a alternativa de apresentação desse remédio. Efeitos principais do remédio. No tempo do porquê, que eu estou lá embaixo do meu problema. Principais efeitos: o bloqueio da ansiedade costuma ser sentido logo nos primeiros dias. Com isso, os pacientes costumam adquirir confiança na medicação. Olha, gente, o efeito desse remédio: o bloqueio da ansiedade. Está falando em solução? Está falando em bloqueio. Como é que eu vou bloquear isso na minha vida? Não está falando em solução. Não está falando em sentido. Está falando em fuga. O bloqueio da ansiedade costuma ser sentido logo nos primeiros dias. Com isso, o paciente vai acostumando e adquirindo confiança em quem? Na medicação. Volta ao problema. Eu aqui, esmurecido, né? Esmurecido, meu problema aqui em cima, vem problema. Meu problema, como é que eu vou fazer para bloquear a ansiedade desse problema que está pesando em cima de mim? Eu vou depositar minha confiança toda em quem? No meu tranquilizante. Porque aqui na bula diz que à medida que ele vai usando, o paciente vai adquirindo confiança na medicação. Se eu não tomar meu remédio, eu não vou dar conta. Gente, eu estou me tremendo todo, está espumando o canto da minha boca, eu estou me batendo. Ai, traz o remédio.
Ai, que maravilha. Nem parece que eu tenho problema. Estou tranquilo. Olha aqui, meu problema está em cima de mim, mas eu estou tranquilo. Meu problema está em cima de mim, mas eu estou tranquilo. 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 Olha o esmorecimento. Morri, só esqueci de deitar. Tranquilo, tranquilo. Segunda parte. Volta lá, problema. Segunda parte. Trocar a pergunta. A altivez da esperança exige outra pergunta. Diante do meu problema, o para que enfrentar esse problema? Ao invés do porquê, que vai me tranquilizando, e você já viu que todo mundo que quer uma resposta, quer um porquê para ficar tranquilo, né? Não, só me fala por quê. Por causa disso. Ah, então tá bom. Ah, eu vou ficar sem o meu salário, eu vou ficar com essa doença, me fala por quê. Ah, então tá bom. Tranquilo. Quem quer um para quê não fica tranquilo. Quem pergunta para quê, o para quê desse problema na minha vida, o para quê dessa doença, o para quê desse problema dentro de casa, essa pergunta me impulsiona, gente. Essa nobreza da esperança, essa altivez que me impulsiona para frente. Do mesmo jeito que o porquê me puxa para trás, atrasa a minha vida, o para quê, diante das tribulações, me empurra para frente, em direção daquele santuário que eu tenho que me aproximar. Quanto mais esmurecido, mais paralisado eu fico. E aí, antes da segunda parte, aonde nós vamos ser fortes na tribulação e meu problema vai se ver comigo, eu quero ler um parágrafo desse documento que o nosso Papa Emérito Bento XVI escreveu, quando vai afirmar que nós somos salvos na esperança. O Papa Bento XVI diz assim: a redenção, que nós vamos falar dela na missa hoje à tarde, nos é oferecida no sentido que nos foi dada a esperança, uma esperança fidedigna, uma esperança baseada na fidelidade de Jesus Cristo, não na minha nem na sua, nem na do tranquilizante, nem naquela bula que foi dizendo que eu vou tomando confiança cada vez mais naquele remédio. E atenção, o padre não está fazendo pregação aqui para ninguém parar de tomar remédio por conta própria. Isso não é fé, isso é irresponsabilidade. O padre não pode mandar ninguém parar de tomar remédio que ele não estudou para passar remédio para ninguém. Agora, à medida que você vai botando a sua confiança em alguém que é maior do que o comprimidinho, aí vai diminuindo de 20 miligramas para 15, para 10, para 5, daqui a pouco você está zerada, sem precisar. Mas responsabilidade. Acho que isso vai acalmar um pouco os médicos que estavam ficando tudo nervosos aí, né? Não é para parar de tomar remédio, não. É para você reagir, para botar sua confiança em outra pessoa, que não seja o seu remedinho. O Papa diz assim: foi-nos dada a esperança, uma esperança fidedigna. Olha o que ele fala agora. Graças à qual podemos enfrentar o nosso tempo presente. O Papa está dizendo que, baseado nessa esperança, nós podemos enfrentar o tempo presente. O presente, ainda que custoso, pode ser vivido e aceito, se levar a uma meta. Olha isso aqui, gente. O Papa está dizendo que a gente pode enfrentar o tempo presente, mesmo que ele seja custoso, difícil, mesmo que eu tenha um problema que está montando em cima de mim, eu posso enfrentar esse tempo presente, ainda que custoso, pode ser vivido e aceito, se levar a uma meta. Aonde é que os seus problemas estão te levando? Seus problemas estão te levando a se dobrar cada vez mais. Lembra do furacão de ontem? Seus problemas estão mandando na sua vida.
E se você tem problema, você não vai trabalhar. E se você tem problema, você quer acabar com o casamento. E se você tem problema, você quer acabar com a sua vida. É o seu problema que está mandando na sua vida. Mas o Papa está nos dando um caminho diferente. Não do porquê, mas do para quê. Esse para quê me empurra em direção a uma meta. É esse empurrão que a gente precisa e não um tranquilizante para me deixar aqui empacado igual um jegue. A gente precisa desse empurrão em direção a uma meta. E o Papa vai dizer assim: ainda que custoso, pode ser vivido e aceito, se levar a uma meta, se pudermos estar seguros dessa meta e se ela for tão grande que justifique a dificuldade do caminho. O Papa está dizendo, nós podemos enfrentar nossos problemas se nós soubermos para onde nós estamos indo. Quem não sabe para onde vai, para na dificuldade do meio do caminho. Por que os nossos atletas, estamos aqui agora beirando a Copa, por que os nossos atletas se dedicam numa forte e numa rigorosa forma de viver? Porque eles querem aquela taça. Porque para eles aquilo é importante, aquilo é uma meta. E eles vão se submetendo às exigências do caminho, motivados por onde eles querem chegar. Eu estou usando esse exemplo porque São Paulo também usa, falando do atleta, mas para dizer para você, você quer chegar aonde? Enquanto você está preocupado em se sedar, em se tranquilizar, você não está chegando em lugar nenhum. E quanta gente está empacada. Quem se preocupa em se sedar e se tranquilizar não sai do lugar. E pode ter certeza, todo remédio que tranquiliza vai viciar. Se não viciar quimicamente, vai viciar na sensação de tranquilidade mentirosa. Por isso que os nossos jovens estão indo para o mundo das drogas, porque dá aquela sensação boa, tranquila. Estou numa boa, meu. A casa está caindo os pedaços, a vida está empacada. Estou numa boa, meu. E o copo de cachaça faz isso também. E o vídeo pornográfico faz isso também. E a fofoca faz isso também. E o dinheiro faz isso também. Quem se preocupa em tranquilizar durante o caminho, nunca chega na meta. Diante dos meus problemas, com a minha esperança e a altivez da minha esperança, eu tenho que ter coragem de perguntar, para quê eu vou enfrentar esse problema? Indo para onde? Quem não sabe para onde vai, empaca no primeiro problema. Os casais empacados nos problemas, para onde você está levando a sua família? Para que continuar casado? Simplesmente para a vizinha não ficar falando que você separou? É muito pouco. Existe uma meta muito maior. Quem não sabe que tem lá no final um prêmio muito grande, fica com mesquinhez aqui no tempo da exigência. É como nos nossos trabalhos, quem sabe que no final do mês vem um salário bom, aquele funcionário se dedica, ele está trabalhando porque ele sabe que ele vai pegar aquele salário bom. Quando ele sabe que tem um saláriozinho ruim, ele vira um empregado ruim, relapso, que se dobra, que fica empacado, porque para que eu vou me dedicar se o que eu vou receber no final do mês é uma porcaria? Muitos de nós estamos perdendo a esperança da meta que é chegar no céu e receber o prêmio da vida eterna. Por isso que a gente está se tranquilizando. Por isso que a gente não passa para essa segunda parte de perguntar para quê. Olha a segunda parte, vem cá, problema. Por favor, aqui, problema. Só que como eu sou muito exigente, e para depois o povo não falar que o padre maltrata, nós vamos fazer assim, nós vamos trocar de lado. Eu sou o seu problema agora. E todas as vezes que você
está diante do seu problema, que está preparado para acabar com você, para passar por cima de você, e você se pergunta, por que problema? E o problema está chegando e você se pergunta, Por que problema? aí o problema monta em cima de você. Viu por que eu troquei? Aqui está na hora de tomar o tranquilizante. Aqui está na hora de tomar a cachaça. Aqui está na hora de assistir o filme pornográfico. Aqui está na hora de viver o adultério para esquecer e espairecer a cabeça. Mas ele está saindo do lugar? Ele está empacado. Volta. Todas as vezes, minha gente. Isso aqui é tudo que o Papa falou lá, que eu estou fazendo para você ver, para você visualizar. Todas as vezes que diante do meu problema, eu pergunto por quê, olha o que acontece. Você vai me perguntar por quê e você vai tentar chegar lá na meta. E eu sou o seu problema. Olha o problema aqui. Por que problema? Tenta chegar na sua meta. Não, aqui na minha frente. Você vai fugir do problema? Viu? Já queria tomar um tranquilizante. Não é foge dos problemas, é forte na tribulação. Você tem que passar aqui. Eu sou o problema. A gente tinha combinado isso. Foi uma reunião de última hora aqui. Esmurecido, cabeça baixa. Eu sou o problema. E olha como que olha o desânimo da pessoa que vai ficar perguntando por que dos seus problemas. Cheguei. Por que problema? Ele está na adolescência, mudou até de voz. Esmurecido, cansado. Olha ele tentando enfrentar o problema. Ele tentando ir para frente. Olha a força dele para ir para frente. E olha o que vai acontecendo. Eu sou o problema. Olha aqui ele tentando ir para frente. E aí ele se dobra porque ele não consegue mais. Olha, vai para frente, problema. Povo, eu sou o problema. E ele se dobra, vai para frente. Vai, tenta ir para frente. Tenta ir para frente. Vai. Quanta gente, fica aí assim. Quanta gente está empacada? Quanta gente está assim? Porque se perguntou por quê e o problema está travando a sua vida. Você não tem força. Mas existe o para quê do meu problema. Fica de pé. Vou falar filho de Deus. Filho de Deus tirou a caixinha daquele remédio aqui do bolso, que ele vai parar de beber só quando o médico disser que ele pode parar de beber. Entenderam? Não é uma indireta, é uma direta para você. Que veio para cá falando que vai rezar e vai parar de tomar remédio. Quem faz parar de tomar remédio é o médico. Não é a sua oração não, você vai rezar e vai superar isso, mas com o aval do médico. Viu, bonitinha? Nervosinha. Isso. Bater no peito, não, eu sou carismática. Eu fui para lá, rezei e Deus mandou eu parar de tomar remédio. Não. Você vai tomar até o médico falar que é para você parar. Para quê agora? Cheguei o meu problema, eu sou o problema. E ele vai enfrentar agora o problema. Uma vez que o porquê puxa a pessoa para trás, empaca a vida da pessoa, olha o que o para quê faz. Quando o problema chega, e eu não exijo explicações, mas me determina a alcançar a meta, eu sou o problema. E olha agora a altivez da esperança. Olha a cabeça erguida. Olha a dignidade de filho de Deus, que entrou no santuário quando Jesus foi rasgado na cruz, e ele teve acesso pelo sangue de Cristo, à dignidade de filho. Eu sou o problema, eu existo, eu estou aqui, e aqui tem um filho de Deus. Cheguei. E ao invés de perguntar o porquê, a segunda parte agora você vai diante do seu problema, vai fazer que pergunta? Para que problema? Vai para a sua meta. Pronto. Viu? Não precisou botar o remedinho debaixo da língua. Volta aqui, problema. Povo, eu sou o problema. Estou em crise de identidade.
Aqui está o povo, você. O porquê sempre vai te puxar para trás. O para quê vai sempre te empurrar para frente. Para frente, para frente, para frente, até chegar na meta. Se você veio para o acampamento querendo um tranquilizante, uma morfina, para suportar a sua dor, se você está querendo algo que te deixa numa boa, você veio para o lugar errado. Porque aqui a gente aprende a falar que a esperança não nos decepciona, mas é preciso cultivar essa esperança. Fica de pé agora. Vou ler mais uma vez antes da gente rezar o que o Papa Bento XVI escreveu. Isso aqui serve para muita gente que está aqui, mas que está acompanhando em casa, que está vivendo um tempo presente custoso e difícil, que fala, eu não vou dar conta. Ontem, a hora que acabou a missa, ela está aqui, não precisa levantar a mão, pode ficar quietinha. Acabou a missa, foi uma moça lá atrás, me disse, padre, no Dia das Mães, eu tomei uma caixa de remédio. Eu tentei tranquilizar de uma vez, bebi uma caixa de remédio. Quando o padre abaixou aqui, para falar para pessoas especiais ontem, dizendo que o caminho não era tirar a vida, mas era receber essa vida que foi dada na cruz. O Papa está dizendo assim, a esperança, nos foi dada a esperança, uma esperança fidedigna, fiel, graças à qual, apoiado nessa esperança, podemos enfrentar o presente, ainda que custoso, podendo ser vivido e aceito, se levar a uma meta. Para onde você está indo? Para que lugar você quer caminhar? Para onde? Olha aqui, se levar a uma meta, se pudermos estar seguros dessa meta, e se ela for tão grande, que justifique a dificuldade do caminho. Lembra que nós começamos a falar daquele povo, que não se aproximava do Santo dos Santos, mas que quando o corpo de Jesus, rasgado naquela cruz, e o derramamento do sangue, que jorra dessa cruz, por mim e por você, daqui brota essa esperança que não tranquiliza, mas que me empurra para frente. Desculpa falar assim, mas você veio aqui esse final de semana, você está acompanhando em casa, porque Deus quer te dar uma empurrada para frente. Deus quer te empurrar para frente. Deus quer te impulsionar. Eu não vou usar essa palavra empurrar, que tem gente muito dodóizinha, né? Fica assim, ai, o padre usou a palavra impulsionar. Quer ver? Vem cá, Alexandre. E já é a nossa oração, a nossa música. Deus quer fazer isso com você. É como um pai que bate nas suas costas e fala assim, vamos lá. Vamos lá. Enquanto os problemas estão te puxando para trás, Deus quer... Chega para cá que, por causa da luz, a menina falou que não pode andar fora da luz. Somos filhos da luz. Deus quer fazer isso, quer te impulsionar. Fica de lado que dá para a TV mostrar aqui. Olha a minha mão. Eu estou impulsionando. Quanto pai já fez isso com o filho? O filho com medo, você está com medo agora, medo de seguir, você está desconfiado, mas aí uma mão de pai te apoia. Calma, você está com muita coragem, fica com medo, filho. Medo, você está duro, está com medo. E aí você sente a mão do pai, que vai te impulsionando. E ele vai caminhando. Começa devagar, mas eu estou impulsionando. E esse filho vai pegando confiança na mão que impulsiona, não no remédio.
A confiança dele é em quem está impulsionando. E ele começa a andar. E ele começa a ir cada vez mais rápido. Porque eu vou impulsionando. Eu estou impulsionando esse filho. Vai para a sua meta, meu filho. Ele vai sendo impulsionado. A confiança é nessa mão que impulsiona. Deus te trouxe aqui para te impulsionar. E se eu pudesse sair empurrando todo mundo. Essa mão é a mão do Pai que fala: enfrenta. Seja forte na tribulação, não porque você tem a força de pegar um remedinho, botar na sua boca e acabar com seus problemas, mas porque eu tenho uma mão que está nas suas costas, te apoiando e dizendo: para quê? Para ir para o céu, para ser de Deus, para não ser escravo, para não esmurecer, para não deixar que os carrascos do mundo se tornem carrascos da nossa alma e continuar com a nossa cabeça erguida, não porque nós somos orgulhosos, altivos, mas porque a altivez da nossa esperança nos faz bater no peito e dizer para o problema: pode vir quente que eu já estou fervendo. Eu posso dizer para o meu problema: pode vir quente que eu já estou fervendo, problema. E aí, igual um cachorro raivoso, para avançar em cima de você, quando vem um cachorro raivoso, como que a gente fala? Fica quietinho, não mexe, fica quietinho. Não é assim? Não corre, porque se você correr, ele avança em cima de você. Aquele cachorro bravo. E aí quando você toma coragem, você faz: passa, tio. Ele põe o rabinho no meio das pernas e sai. Está na hora de você bater o pé no chão e falar: passa agora, problema. Isso, faz isso. Passa agora, problema. Isso, está com vergonha? É melhor passar essa vergonha do que se dobrar diante do seu problema. Passa agora, problema. Porque Deus está comigo. E é nele que eu confio. E é nele que eu vou confiar. Porque é ele que me impulsiona. Ergue os seus braços e canta isso com força agora. Força! Estica esse braço, meu irmão. Estica esse braço. Vou confiar. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Faz essa experiência agora. Ergue os braços. Feche os seus olhos. E é a mão de Deus que te impulsiona agora. É a força do Espírito Santo que vai te empurrar para frente, não porque quer te derrubar, mas porque vai te empurrar para frente, que quer que você progrida, meu filho. É aquela mão do Pai. É aquele impulso de quem confia em você, de quem sabe que juntos vocês podem mais. Erga os braços agora e vai soltando a sua voz da linguagem dos anjos, deixando que o Espírito Santo te impulsione. Erga os braços. Isso. Se solta agora e deixa que o próprio Deus te impulsione. Esse impulso novo, essa força nova.
É o sopro, é a força de Deus que vai te impulsionando. Feche os seus olhos, erga os braços agora. E aonde? Vai dizendo para Deus aonde você precisa desse impulso, aonde você empacou, aonde você esmureceu, aonde você se dobrou. Foi no seu casamento? Foi na sua vida profissional? Foi diante dos seus vícios? Foi diante dos seus medos? Quantas pessoas dobradas e esmurecidas diante dos medos? Medo, fobia social, pânico, medo da vida, medo de assalto, medo das pessoas, medo de morrer. Pessoas dobradas diante dos próprios medos. Erga os braços e deixa Deus te impulsionar. Senhor, nós estamos te pedindo agora nessa oração um impulso novo, Senhor, em direção da meta. A nossa meta, Senhor, não está aqui. A nossa meta é passar além do véu, além do véu do templo que foi rasgado em Jesus Cristo e nos deu acesso ao céu. A nossa meta é o céu, Senhor. Dá-nos, Senhor, esse impulso novo que nos ajuda a suportar as exigências do caminho. Tem sido custoso, Senhor. Tem sido uma vida difícil. Tem sido uma vida cheia de pedras e dificuldades. Mas me dá esse impulso. Vai pedindo isso. Senhor, me dá esse impulso para eu continuar casado, para eu continuar casada. Esse impulso para eu sustentar minha consagração. Esse impulso para eu continuar trabalhando na honestidade, na fidelidade. Me impulsiona, Senhor. Derrama a tua graça, Senhor, porque nós confiamos, nós pedimos essa promessa, essa força, essa promessa tua, Senhor, nos impulsiona. E agora, feche os seus olhos e deixa a mão de Deus ir te impulsionando. É oração agora. Não é remédio tranquilizante, não é remédio que vai bloquear suas ansiedades, não é uma oração que bloqueia seus sentimentos, não é uma oração que bloqueia os seus problemas, mas é uma oração que te impulsiona, que te empurra em direção da vontade de Deus. Derrama a tua graça, Senhor. Diri alabalariolo, diri alabalarialandiriolo, ndalandiri, alandalabandiri, alandarabala, ndarabalariolo, diri alabandarabari, alandolo, diri, ndalandiri, alandalandiri, lalandiri, alandiri, ndalarandiri, alandiri, alandalandiri. Vai soltando a sua voz e deixa Deus te impulsionar nessa oração. É Deus que está te impulsionando. É a força de Deus, é o ruá de Deus, é a graça de Deus. Vai erguendo seus braços agora e deixa essa força te impulsionar. Solta a voz. Não é tranquilizante, não é para bloquear os seus sentidos, não é para roubar você dos seus problemas, mas é para te fortalecer. É um remédio mais eficaz, é uma força mais verdadeira que vai te impulsionar. Isso, vai rezando. E deixa Deus te impulsionar. Senhor, impulsiona agora as pessoas que já tinham desistido da própria vida, pessoas cansadas, fatigadas, mal-humoradas, pessoas que traziam raiva da vida, pessoas profundamente dobradas diante dos seus problemas, pessoas que ficaram empacadas lá no passado por traições, por situações
tristes e difíceis, pessoas que estão empacadas lá atrás, pessoas que hoje bebem muitos remédios por causa dos problemas do passado, Senhor. Impulsiona, desprende agora, Senhor, essas pessoas presas no passado, nos acontecimentos da infância, da adolescência. Desbloqueia a vida desse homem, impulsiona esse homem paralisado no seu passado, que não tem coragem de ser pai de verdade, marido de verdade, porque está parado no passado. Essa mulher cheia de temores hoje, por causa da sua história bloqueada lá atrás. Desbloqueia agora, Senhor. Desbloqueia agora a vida dos filhos. Desempaca agora com o impulso da tua graça. Erga os braços agora e vamos soltar a nossa voz nessa linguagem dos anjos. E rezando assim, vamos rezando, cantando e deixa Deus nos impulsionar. Acho que você já está preparado e preparada para cantar essa música desde o começo. Em algum lugar no mundo o sol está se pondo. Em algum lugar do mundo o dia vai chegando ao fim. E a chama da esperança ainda queima no coração. Vamos imaginar que o nosso dia estivesse agora no final. E a chama da esperança acabou de arder aí no teu coração. Quando o Padre Fabrício falava, pregava, rezava, cantava, é como se o seu coração estivesse aí, ó, pegando fogo. Escolhe uma pessoa, pode estar atrás, na sua frente, do teu lado direito, do teu lado esquerdo. Canta essa música desde o começo para ela. E quando chegar na hora do refrão, gostaria que você cantasse tão forte, mas tão forte, que a gente sentisse esse lugar se abalando pela fé que acabou de voltar ao seu coração. Canta para essa pessoa desde o começo. O sol vai se pondo, o sol vai se pondo, mas um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória. Canta pra ela, canta pra ela. Mas existe o Deus de amor que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, e agora? Milagres acontecerão. Força! Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar. Pega na mão do seu irmão, levanta o mais alto possível. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. CançãoNovaPlay.com. Assine já!